Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui tanto uma profissional de saúde, uma psicóloga, também professora universitária, mas que também é escritora. Eu já estou aqui com o livro em mãos, Autópsia Psicológica. O título é bem enigmático, né? Intrigante até, mas super sugestivo, porque se propõe a ser um guia teórico e prático. Eu estou falando da Wilza Claire Rosa, que já está aqui conosco, a quem eu sempre costumo chamar de Wilza, porque acho um pouquinho mais fácil, apesar de que meu nome Warner também não é tão simples assim. Mas seja muito bem-vinda, Wilza, é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Gratidão, Warner. Para mim é sempre uma satisfação poder estar aqui contribuindo, levando um pouco mais de informação para as pessoas que nos acompanham. Muito bem. Já antecipei aqui que a Wilza é psicóloga, mas logo aqui na dobradura do livro, eu tenho informações também de que ela é doutoranda em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Psicologia aqui pela nossa UFAL e também especialista em Neuropsicologia pela instituição IBESA e também especialista em Saúde Mental pela UFAL. Esse, diferente do que eu achava, não é o primeiro livro dela, que também é servidora da Secretaria da Saúde do Estado, da CESAL, e esse era o vínculo que nós tínhamos até então. Então, antes da gente entrar especificamente aqui no Autópsia Psicológica, eu vou pedir, Wilza, que você conte um pouquinho mais da sua trajetória literária. Ok. Então, Arne, na verdade, eu comecei a escrever no ano de 2013, quando eu tive a oportunidade, já depois de um ano de funcionamento com a ONG Cavida, que é uma instituição que voluntariamente atende pessoas que apresentam comportamentos de risco para comportamento suicida e que também tem problemáticas relacionadas à saúde mental, que a gente fundou em 2012 essa instituição. Com um ano depois, em 2013, nós fizemos uma pesquisa onde nós identificamos aqui em Maceió que de 1.600 pessoas LGBTQIAPN+, mais de 50% delas apresentavam comportamentos de risco. E aí, a partir dessa pesquisa e a partir de dados que eu fui levantando através da experiência da instituição, eu comecei a escrever. Eu percebi que era importante compartilhar um pouco mais dessa nossa realidade, porque uma coisa é quando nós pegamos referenciais teóricos internacionais ou nacionais, mas outra coisa é quando nós identificamos através de pesquisas do nosso território, da nossa realidade, da nossa cidade, dados que são significativos e que nos chamam a atenção. Então, desde 2013 eu comecei a escrever, quando fiz esse levantamento com essa pesquisa. Em 2014 eu fiz a publicação do primeiro livro, que foi o Comportamento Suicida na Escola, onde dentro desse livro, um dos capítulos traz essa pesquisa que eu comentei e também traz alguns direcionamentos para que profissionais, pais, educadores possam identificar, saibam como lidar também com essa questão do comportamento suicida. Em 2018 eu fiz a segunda publicação, que foi o Comportamento Suicida e o Acolhimento das Suas Expressões, onde neste livro eu trago como que a gente pode identificar sinais, quais são os fatores de risco. Eu também faço toda uma discussão com relação ao processo de desenvolvimento das pessoas que trabalham com este público. Então, habilidades que são importantes de serem trabalhadas durante as formações. Trago também a relevância do apoio que é necessário para que a gente consiga ofertar para famílias que muitas vezes não sabem como lidar, e em especial como que nós podemos estar fazendo um acolhimento que seja diferenciado, que seja de uma forma mais humanizada, para que nesse momento tão delicado, onde pessoas questionam se vale a pena continuar vivendo ou não, elas possam minimamente ser compreendidas, ser respeitadas, que elas possam minimamente ser escutadas. Algo que parece ser tão simples, mas que na maioria das vezes a gente percebe que tem faltado muito, principalmente nos profissionais da área da saúde, da educação e de outras áreas também que lidam com essa temática no dia a dia. E aí, em seguida, no ano de 2022, eu tive a oportunidade de fazer a publicação do terceiro livro, que foi justamente o Comportamento Suicida, tanto na escola, que aí eu ampliei e atualizei o primeiro, como também eu acrescentei um público que eu trabalho, onde não só eu sou professora, né, universitária, mas eu também sou estudante, já passei pelo mestrado, estou no meu doutorado, então eu vivencio os dois lados da moeda, digamos assim. E aí,
dentro desse contexto universitário eu percebo o quanto que muitas vezes alunos, professores, funcionários vivenciam situações de tensões maiores e diversas outras questões que favorecem para riscos maiores que vão impactar a saúde mental, que podem trazer aí também, consequentemente, um comportamento suicida maior. E foi quando agora, esse ano em 2015, na verdade eu já tinha também começado a escrever sobre autópsia psicológica lá atrás, entre 2013 e 2014, quando eu também fiz uma pesquisa utilizando autópsia psicológica aqui em Maceió. Fiz o primeiro curso de capacitação sobre autópsia psicológica. Na época nós fizemos uma parte teórica, fizemos também uma parte prática, onde nós fizemos todo um levantamento de dados de pessoas que tinham registro de casos que tinham ao óbito, digamos, por suicídio, mas que, na verdade, no levantamento dos dados, quando a gente começou a fazer a entrevista com familiares, pessoas próximas, a gente identificou que muitos desses casos não eram apenas o que se tinha ali no registro. Nós identificamos casos em que pode ter ocorrido ali um homicídio e que existiam outras causas que estavam mais encobertas. Então, foi quando, a partir daí, também eu comecei a escrever. Tinha deixado um pouquinho de lado, porque eu priorizei a primeira publicação direcionada ao contexto escolar. E agora, no ano de 2015, essa parte da escrita foi retomada. E aí eu participei recentemente de um congresso, que foi o Congresso de Psicologia Jurídica, onde na oportunidade nós fizemos a publicação, né, desse novo livro, que é o livro Autópsia Psicológica, que traz aqui, como você muito bem colocou, um guia que é não apenas teórico, mas que também ele é prático. Então, eu já tenho muito disso, né, não só por ser professora, mas no meu processo de escrita, eu também sou aquela pessoa que eu não saio rodeando muito, digamos assim. Eu sou aquela pessoa que eu sou muito didática, eu sou muito prática. Uma linguagem conversada, objetiva. Isso, eu sou muito objetiva. Já passei aqui a vista no prefácio desse, mas vou deixar você concluir para a gente poder tratar dele de maneira objetiva, mas já aproveito para tecer um elogio. Não é porque o livro é rico em conhecimento, muitas vezes acadêmico, que a linguagem dele precisa ser densa ao ponto de se tornar enfadonha. Isso muitas vezes até demonstra alguma suposta intelectualidade, mas pode incutir uma barreira difícil de transpor, principalmente por aqueles que estão tomando gosto por determinado tipo de literatura, né? Parabéns, Wilson. Isso mesmo, perfeito. Você falou de forma muito clara, né? Não adianta a gente ter muitas vezes uma linguagem tão técnica, científica, se a gente não consegue atingir um público maior. Então, o livro Autópsia Psicológica, ele não é apenas direcionado a profissionais que se interessam, sejam psicólogos, psiquiatras, médicos ou outros profissionais, legistas que trabalham nessa área, mas pessoas que são leigas no assunto, por exemplo, que têm curiosidade, que querem saber um pouco mais, elas também, quando tiverem a oportunidade de ler, elas vão identificar que sim, é possível compreender como que se dá uma autópsia psicológica, como que todo esse instrumento ele é utilizado e o como que é um instrumento muito rico na nossa prática aí, em especial como nós trabalhamos, né, em situações que às vezes envolvem dúvidas, que é o que a gente também vai poder conversar um pouco mais. Muitas vezes um óbito ele não é tão evidente, ele não é tão claro, mesmo que a gente tenha um registro, por exemplo, de que um óbito ocorreu por um acidente, ou por um homicídio, ou por um suicídio, o que garante que realmente foi isso que está no registro? Então, por exemplo, a autópsia psicológica é um instrumento muito rico que nos ajuda a trazer todo um mapeamento de como que era o comportamento dessa pessoa, quais as suas características cognitivas, comportamentais, e nos ajuda a entender através do comportamento daquela pessoa que já faleceu, o como que alguns comportamentos podem trazer para a gente um olhar de que talvez pode não ter sido apenas aquilo que se encontra no registro de óbito, sem falar que existem muitos óbitos ainda em que a morte fica na interrogação, em que não se sabe qual foi realmente, né, o motivo que levou o sujeito até aquele óbito. Então, a autópsia psicológica é esse instrumento que pode, de uma forma muito ampla, nos ajudar, né, nesse quebra-cabeça, digamos assim. Por isso que até a própria imagem da capa do livro, vocês vão perceber que é como se fosse um quebra-cabeçazinho, que a gente está ali tentando Vou pedir aqui para o meu amigo Ezequiel cortar aqui para mostrar rapidinho. Isso. Tá? Agora sim, fala aí para mim. Isso, Wilson, tem aqui na capa do livro, né, vocês vão ver que... aparentemente com a cabeça ali se fragmentando, né, e outras peças ao fundo,
Você falou que era como um quebra-cabeça, tentar entender o que é que está se passando ali, né? Exatamente isso, e nós vamos ligando vários pontos, né? Você vê que todos esses pontos estão interconectados com diversos outros, e é isso que, na verdade, nós construímos. Muitas vezes nós precisamos fazer todo esse levantamento de dados, de informações, registros, documentos, se por acaso foi deixado algo por essa pessoa também, muitas vezes uma carta de despedida ou algo do tipo. Então, a gente vai fazer todo um estudo com base em todo esse histórico de vida da pessoa e nos documentos que se tem ali, seja de registros de internamento num hospital ou num outro serviço que aquela pessoa fazia um acompanhamento, ou se tinha diários, algo que essa pessoa deixou. Então, a gente faz todo um levantamento de todas essas informações e a gente vai construindo esse perfil psicológico de alguém que já faleceu. Isso é interessante porque quando a gente fala de autópsia médica, por exemplo, a pessoa, infelizmente, morreu, ela vai ao IML e ali o médico legista, né, faz uma autópsia. Ele faz normalmente a abertura do corpo, né, de maneira cirúrgica, para tentar entender ali quais foram as causas da morte. Normalmente há 3, inclusive, né? A pessoa morreu do coração, às vezes foi uma insuficiência respiratória que evoluiu para uma embolia pulmonar e finalmente uma parada cardíaca. Então isso vai estar lá discriminado, não é assim? Isso. E ali ele consegue entender qual foi a dinâmica que evoluiu para o óbito. Isso. Quando a gente fala de autópsia psicológica, não tem como fazer isso fisicamente. Não tem. Mas é uma tentativa de entrar a partir do conhecimento científico, podemos dizer assim, na mente daquela pessoa. Não sei se seguir a lógica correta. Isso, é mais ou menos, né? Como a pessoa já faleceu, exatamente. Então o que a gente vai conseguir fazer é todo um levantamento a partir daqueles que conviviam. Então, por exemplo, nós vamos fazer entrevistas com familiares, parceiros, colegas de trabalho, pessoas que conviviam com aquele indivíduo que já faleceu. E quando nós fazemos esse levantamento de dados, essas entrevistas, a gente vai construindo essas características psicológicas. Porque assim, Warner, todos nós estamos aqui enquanto seres sociais, nós Sim. estamos sempre em relações, sejam com nossos familiares, amigos, colegas de trabalho ou outros que a gente convive no nosso dia a dia. E nós transparecemos através dos nossos comportamentos, através da nossa fala, quais são as nossas ideias, nossos pensamentos. Se de repente, por exemplo, eu venho passando por problemas relacionados a questões de saúde mental, se eu venho fazendo algum tratamento, lógico que tem pessoas que às vezes escondem algumas informações, né? Mas a gente vai tentando fazer esse mapeamento. Primeiro, levantando essas entrevistas com pessoas que conviviam. A gente, paralelo a isso, também busca os registros, por exemplo, o próprio registro da Polícia Civil. Qual foi o laudo, né? O que é que saiu ali da perícia, o que é que foi identificado. A gente também vai buscar se essa pessoa houve momentos de internação, de tratamentos em serviços de saúde ou com outros profissionais. Então, a gente vai tentar levantar esse histórico também dessa pessoa, entender o histórico de vida do sujeito, desde o momento do nascimento até aquele momento ali que aconteceu o óbito. Então, a gente consegue fazer um levantamento de informações desde o momento, então, como aconteceu esse óbito e todos os detalhes das informações que se tem ao alcance, e a gente vai em busca também de uma forma retrospectiva, que a gente chama. Por isso que a gente diz que é uma entrevista retrospectiva. Então, a gente vai tentando voltar no tempo para montar esse quebra-cabeça e a gente ir entendendo quais são os possíveis fatores que podem ter influenciado ali para que o indivíduo chegasse àquele óbito. Agora, de onde é que partiu essa sua inquietação para escrever esse livro? Então, faltava literatura, existiam muitas dúvidas em torno do tema. Isso. Esse é um tema que realmente é muito discutido, principalmente no campo da suicidologia, que é o estudo do comportamento suicida. Porque o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, muitos casos que estão relacionados ao ato em que o indivíduo tira a própria vida, o registro do óbito pode estar por outras causas. Então, é o que a gente chama dos casos subnotificados. Então, tem muitos óbitos que o registro está afogamento, em que o registro vai estar ali, que foi alguma questão, por exemplo, um trauma que o indivíduo sofreu por um acidente automobilístico. Mas, na verdade, quando a gente constrói a autópsia psicológica, né, quando a gente vai fazendo esse mapeamento e vai tentando entender, nem sempre aquilo que se tem ali naquele registro, de fato, condiz. Então, muitas vezes a gente vai encontrar um ato intencional. Então, hoje nós temos muitos registros de óbitos que foram ali relacionados a um
acidente e que, na verdade, não foi apenas um acidente. Houve um ato intencional do sujeito e que gerou ali o óbito, ou seja, um comportamento suicida, que está camuflado, que não foi identificado. Situações como eu comentei do afogamento mesmo, que inclusive foi o último capítulo que eu escrevi. Eu já estava praticamente finalizando o livro, e aí foi até interessante a história, que eu até conto isso no início, né, nos meus agradecimentos, que uma amiga me ligou me chamando para ir à praia. Eu gosto muito da Praia do Francês, e era um sábado à tarde, e eu ali precisando concluir, porque eu tinha que enviar para a editora na segunda-feira, e aí naquele momento eu pensei, eu vou levar o computador e eu vou à praia. Eu acho que qualquer pessoa no meu lugar faria o contrário, né? Ficaria em casa, focada ali, tentando concluir. Mas, na verdade, eu fiz diferente. Eu fechei o computador, fui com a minha amiga lá na Praia do Francês. E quando eu cheguei na Praia do Francês, por incrível que pareça, um lugar que eu frequento desde a minha adolescência, pela primeira vez, eu vi um mar tão revolto, né? O mar estava tão próximo ali de onde geralmente ficam, né, as cadeiras, onde antigamente tinham as barracas, enfim, que realmente eu nunca tinha visto o francês daquela forma. E quando eu fui entrar no mar com a minha amiga, eu tive um receio. E naquele momento que eu tive o receio, eu pensei, quantas pessoas não se afogaram e quantas pessoas não morreram afogadas, mas que pode ter sido um comportamento suicida. E aí eu comecei a escrever sobre isso. Interessante que o livro já estava praticamente concluído, e foi quando eu comecei também a trazer esse capítulo sobre casos em que um afogamento pode não ter sido apenas uma situação acidental de um afogamento, mas que por trás pode sim ter ocorrido ali um ato intencional. E aí a gente foi concluindo, foi quando nesse momento eu escrevi um pouco mais sobre isso, e na segunda-feira fiz o fechamento, fiz a conclusão do livro, e aí ele foi, né, como eu lhe falei, publicado recentemente no congresso que eu participei de Psicologia Jurídica, que ocorreu aqui em Maceió. Foi um congresso nacional muito bacana, e que eu tive a oportunidade de fazer o lançamento do livro, e fiz uma palestra também sobre autópsia psicológica. Então, poucas pessoas conhecem sobre o tema, inclusive, né, é um tema que é tão instigante, e que, na verdade, quando a gente começa a conversar sobre, você vai percebendo que ele vai trazendo uma certa curiosidade, né? A gente começa a pensar coisas que antes a gente nunca pensou, e que, na verdade, na leitura do livro a gente consegue ter essa oportunidade de refletir sobre essas outras questões. Lendo aqui, a autora diz assim: a autópsia psicológica, enquanto técnica pericial, surgiu nos Estados Unidos apenas no final dos anos 50 como uma saída para uma necessidade administrativa que pudesse definir a etiologia médico-legal das mortes duvidosas, para as quais não havia suficientes elementos para afirmar que se tratava de um suicídio ou um acidente. Esse, então, que é tratado, esse tema, então, que é tratado aqui no primeiro capítulo, Histórico e as Teorias Tradicionais, certamente deve ser um dos casos em que a autópsia costuma ser mais utilizada para essa finalidade. Isso, geralmente, principalmente nos casos que são duvidosos, em que através da autópsia psicológica a gente vai construir todo esse perfil psicológico do sujeito e tentar identificar quais foram as possíveis causas. Paralelo a tudo isso, a autópsia psicológica, como eu falei, ela não é muito utilizada na nossa prática. E aí termina que, hoje em dia, na maioria das vezes, a autópsia psicológica ela tem sido utilizada mais em pesquisas científicas. Então, é muito mais fácil você encontrar hoje alguns artigos, algumas publicações, algumas pesquisas que trazem discussões, e que, a partir das discussões, o método que foi utilizado foi o da entrevista semi-estruturada retrospectiva, que é a autópsia psicológica, e que, na verdade, a gente vai ver que, na prática mesmo, hoje em dia, dificilmente ela é utilizada. Ela geralmente só é utilizada em alguns casos que chamam mais atenção, pessoas que são mais conhecidas socialmente. Tem um detalhe aqui também, já no capítulo 2, compreendendo a autópsia psicológica. A técnica, só para a gente entender como é que funciona, podemos dizer assim, de maneira um pouco mais prática, combina entrevista com familiares, análise de documentos e registros médicos para compreender os aspectos subjetivos que influenciaram o falecido. E aqui ele nem diz o suicida, ou aquele que morreu por fator desconhecido, porque é esse levantamento, né, é esse critério investigativo, essa metodologia que vai possibilitar essa análise
que talvez contribua para a definição do que efetivamente pode ter havido, né? Isso, exatamente, exatamente. Então é através de todo esse instrumento e esse levanto de dados que a gente faz, como eu te falei, entrevistas, os dados que a gente tem, registros que a pessoa possa ter deixado, registros médicos, todo o acompanhamento daquela pessoa, a gente vai poder aí ter esse levantamento de forma detalhada para auxiliar na conclusão do que possivelmente pode ter ocorrido. Isso é legal, porque eu já vou aqui no capítulo 3, ele diz assim, metodologia da autópsia psicológica, e ele vai abordar entrevista semi-estruturada, análise de documentos pessoais, histórico psiquiátrico, avaliação do estado mental, contexto social e cultural, só para passar aqui um vislumbre do que normalmente costuma ser abordado. Agora, tem um quarto capítulo aqui que me chama muita atenção também, trata sobre aspectos éticos e legais. Como é a relação do psicólogo que trata sobre autópsia psicológica dentro desses casos? Há um respeito da classe médica, dos peritos? Ainda existe algum impasse? Como é que é assim na prática? A gente percebe que quando a gente trabalha em conjunto, flui tudo muito melhor, né? Então, na verdade, o profissional, mesmo que seja um psicólogo especializado, que vá atuar trabalhando com autópsia psicológica, a gente não consegue construir tudo isso sozinho. Então, eu vou precisar da parceria, por exemplo, de um médico legista, vou precisar da parceria, por exemplo, de um profissional de serviço social para me ajudar a entender os aspectos sociais, econômicos, que estavam relacionados ali a algumas problemáticas e alguns fatores, enfim. Então, na verdade, vocês vão perceber, pessoal, que lidar de forma ética com algo que é tão complexo e que é tão delicado, muitas vezes, lógico, depende muito da competência, né, do profissional, que seja um profissional capacitado, que esteja lidando com a autópsia e com todo esse levantamento de informações, assim como a compreensão também dos próprios colegas das diversas áreas, para que a gente possa, de forma em parceria, na verdade, né, possa construir todas essas informações e a gente chegue aí a uma conclusão. Tem algo muito legal aqui no quinto capítulo que trata sobre aplicações e importância no contexto criminal. Porque ele vai apontar aqui, ó, investigação de suicídios, compreensão do estado emocional pré-morte, compreensão de padrões comportamentais, aí dá um salto. Caso de homicídios e crimes violentos, não é? Então não se trata somente de suicídio. Isso. Vamos ver aqui também crime envolvendo a instigação ao suicídio, que também é crime, né, no final das contas. Homicídio seguido de suicídio, caso de atentados em escolas, mortes ocorridas em instituições específicas. É extremamente abrangente, né? Pois é, veja quantas questões diferenciadas e para cada uma dessas questões existem perfis psicológicos que são diferentes. Por exemplo, fatores talvez também, né? Sim, com certeza, porque, por exemplo, uma coisa é uma pessoa, tipo, que tenta contra a própria vida. Outra coisa é uma pessoa que ela vai tirar a vida de alguém, que é o homicídio, e que depois ela tira a própria vida, que é o homicídio seguido de suicídio. Outra coisa, por exemplo, é quando a gente se depara com uma cena que parece ter sido um suicídio, mas que, na verdade, aquilo ali pode ter sido um homicídio, mas a cena foi montada, foi planejada para que, quando chegasse, né, a investigação policial, aquilo ali fosse identificado de uma forma mais prática, digamos, e objetiva, como um caso de suicídio, e aí fica despercebido que houve um homicídio. Então, existem diversas situações que a gente vai perceber esse perfil diferenciado. Então, quando a gente fala em atentados em escolas, perceba que é muito comum. Pessoas, geralmente, são jovens, né? A gente vai ver situações de jovens que muitas vezes na história de vida desses jovens que praticam atentados em escolas e que muitas vezes depois tiram a própria vida, muitas vezes no seu histórico de vida existem situações de bullying. É muito comum. Então, essa é uma característica, por exemplo, dentro desses perfis. E aí, quando a gente fala desses perfis psicológicos em pessoas, né, que possam ter praticado um atentado aí em escola ou em outros espaços, isso também já é uma outra questão. Então, veja que, como eu estou te falando, para cada uma dessas situações, nós vamos ter perfis diferenciados, fatores que são diferenciados, mas que, na verdade, também tem algumas questões que são incomuns entre eles. E é isso que nos ajuda a entender melhor quando a gente está construindo e fazendo todo esse mapeamento. Muito interessante, mas tem outro ponto aqui que eu ainda queria abordar nos poucos minutos que nos restam aqui. A autópsia psicológica
em diferentes populações. Ah, mas não é todo mundo igual. Mas aqui tem criança e adolescente, idoso, população negra, quilombola, indígena, LGBTQI, APN+, pessoas com deficiência, profissionais de alto risco, como militares, médicos, né? Novas abordagens e tecnologia. Esse aqui eu não vou nem tocar agora, mas sei que já existem novas abordagens e tecnologias na investigação psicológica. Então, por que existe essa distinção tão heterogênea nesses grupos? Isso, para cada um desses grupos também, né? Da mesma forma que eu falei do perfil psicológico, das situações diferenciadas quando é um homicídio seguido de suicídio, quando é apenas um comportamento suicida, enfim. A gente vai perceber que quando a gente fala em públicos com maiores vulnerabilidades, principalmente quando eu relaciono algumas questões como o próprio comportamento suicida, nós identificamos que, por exemplo, a população LGBTQIAPN+, é uma população que, na maioria dos estudos, a gente vai perceber que existe um risco que chega a ser 7 vezes maior do que a população geral. Inclusive, quando nós fizemos a pesquisa em 2013 aqui em Maceió, com 1.600 pessoas que se autodeclararam LGBTs, a gente percebeu que mais de 50% desse público apresentava comportamento de risco. Ou seja, se eu falo no público também da comunidade indígena, comunidade quilombola, pessoas com deficiências, nós vamos identificar que para cada um desses grupos específicos, nós vamos ter algumas situações, algumas questões que estão mais relacionadas. Por exemplo, quando eu penso população quilombola, está muito relacionada à questão do racismo. E aí a gente vai perceber que não só nos casos de suicídio, mas nos casos de homicídios também, a maior parte da população que estão nesses óbitos, nesses registros, são pessoas negras. E muitas delas também populações quilombolas que são invisibilizadas e que estão ali passando despercebidos. Então, por exemplo, a população indígena, existe uma série de questões envolvendo a própria identidade, né, a questão da terra mesmo. A gente vê que é um público que sempre foi violentado ao longo de todo o seu processo histórico e que hoje, infelizmente, ainda é violentado. Principalmente quando a gente pensa minimamente nas garantias de direitos básicos que muitos desses públicos não conseguem ter. Então, a gente vai perceber que, mais uma vez, existem diversas situações específicas que, quando a gente vai estudando e vai entendendo essas especificidades, a gente vai perceber que é o que a gente chama das interseccionalidades. O que seria isso? Quanto mais fatores a gente tem de risco, quanto mais fatores a gente vai conseguindo relacionar, mais a gente consegue ir montando esse quebra-cabeça e chegando a uma conclusão do que pode ter levado aquele sujeito àquele óbito. E aí, por trás disso, quando a gente constrói tudo isso, para que a gente precisa de todos esses dados? Para construir políticas públicas, para a gente construir estratégias de prevenção, para a gente desenvolver atividades ou outras ações para que a gente evite que novos casos venham a ocorrer. Então, assim, tem muito o que ser feito após uma prática, seja através de pesquisa ou até mesmo de alguns casos que a gente consiga fazer todo esse levantamento através das autópsias psicológicas. Eu queria finalizar o nosso bate-papo te dando um minutinho, hein, Wilson? Olha lá, para que você me explique aqui por que existe distinção na autópsia psicológica em casos de homicídio, feminicídio, desaparecimento, afogamento, acidente de trânsito, basicamente isso daí, autópsia psicológica na prática. Por que existe essa distinção e como é que ela se dá em cada uma delas efetivamente? Perfeito, né? Vejam, quem são as pessoas geralmente que vivenciam feminicídio? Existe também um perfil. A gente vai perceber que muitas vezes uma pessoa, por exemplo, que está com um registro ou que não teve um registro ainda de um suicídio, ou se foi um homicídio, ou se foi um acidente, que é aquela morte duvidosa, digamos assim, a gente vai perceber no levantamento de dados que muitas vezes é alguém que já vivenciava situações de um relacionamento abusivo, que já vivenciava ali uma situação que pode ter sido um feminicídio, mas que foi feito algo de uma maneira camuflada para que não fosse percebido dessa forma. Então, para as diversas situações, novamente, nós vamos encontrar perfis psicológicos, não só da pessoa que chegou a óbito, mas nós vamos identificar perfis psicológicos de pessoas que conviviam. Não é à toa que quando a gente coloca em prática a autópsia psicológica, a gente também constrói o perfil psicológico de quem é entrevistado, que é a pessoa que convivia. E aí a gente consegue até relacionar de que forma um parente, um amigo, um colega de trabalho pode ter ali, de repente, contribuído ou não. Principalmente quando a gente pensa em situações que podem ter levado à instigação de um suicídio ou algo aí diferenciado, como até mesmo um homicídio, que foi
né, colocado ali toda uma situação para que parecesse acidente ou outras causas. Esse trabalho demora muito? É rápido? Não, é complexo, demora, né? Então, para a gente poder construir, fazer todo esse mapeamento, lógico, cada caso é um caso, mas a gente precisa de meses para que a gente possa construir e fazer todo esse levantamento. Então, por ser algo muito complexo e muito difícil, né, e que poucas pessoas também têm acesso, poucos profissionais são especialistas no assunto, então termina que, de fato, né, a gente ainda não consegue ter a autópsia psicológica de uma forma mais prática, mais efetiva. Se os profissionais começassem a se capacitar mais, quem sabe a gente conseguisse aí ter mais dados, né, que a gente pudesse construir aí mais algumas políticas públicas, enfim. Então, fica aqui também até o meu convite, né, para que os profissionais, as pessoas que se interessam pelo tema, que comecem a ler um pouco mais, estudar um pouco mais, que busquem cursos profissionalizantes, que tem poucos aqui no Brasil, que busquem também se capacitar mais, porque realmente é algo que é fundamental, que pode nos ajudar como um instrumento riquíssimo e que a gente está deixando aí de mão, está deixando de utilizar. De quem é a capa? Então, a editora Alprint, Foi que né, ela tem toda uma equipe que faz toda essa construção e que desde o primeiro momento, né, toda a equipe da Alprint, quando eu passei para eles o material, eles já conseguiram captar aí o que é que eu desejava, essência, né? Para Isso, quem exatamente. quiser saber lá, ó, Allprint, né? All em inglês, ALLPRINT. Isso. É isso mesmo. Allprint Editora, tudo junto.com.br. Pelo menos o DDD é lá de São Paulo. Isso. E tem mais alguém a quem a gente deve agradecer por viabilizar esse livro aqui, Wilza? Warner, todas as pessoas, né, que sempre me acompanham, que me fortalecem, não posso deixar de falar dos meus familiares, amigos, colegas de trabalho, a Silvia Teixeira, que foi minha professora, que hoje é minha colega de profissão e que fez o prefácio do livro. Muito bom. A minha amiga Andréa, que na verdade me levou para a praia, onde eu escrevi o último capítulo sobre o afogamento. Então, na verdade, tem muitas pessoas que me auxiliaram de forma afetiva, do acolhimento, de me acompanhar na trajetória profissional, e eu me sinto muito grata e muito feliz pelas pessoas que também admiram um pouco de todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Maravilha. Tá aí, portanto, Autópsia Psicológica, um guia teórico e prático da autora Wilza Claire Rosa, junto também, o seu é Wilza Claire Rosa e Silva Pinheiro, tudo compridinho, né? É um nome grande, viu? Dá um livro aqui, viu, Wilza? Está disponível onde? Como posso indicar o pessoal para comprar? Então, as pessoas que se interessam podem acessar através do Google mesmo, ou direto com a editora, a Print, ou também podem falar diretamente comigo. Vocês podem acessar minha rede social, o Instagram é Will Psicologia. Vocês podem também, lá no próprio link do Instagram, enviar um direct, ou vocês irem direto para o meu WhatsApp, e aí eu posso fazer toda uma dedicatória, encaminhar, se você não estiver aqui em Maceió, encaminho por Sedex, enfim, a gente dá um jeitinho e ainda vai com a dedicatória especial. Muito bem, então vou repetir aqui o arroba dela lá no Instagram, que é o Will, W-I-L, Psicologia, tá? Will Psicologia, lá tem um botãozinho de contato, você vai conseguir falar com a Wilza Claire Rosa e Silva Pinheiro, autora do Autópsia Psicológica, um guia teórico e prático. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, parabéns pelo belíssimo trabalho, pela preocupação de ter uma linguagem clara para leigos como eu no assunto se interessarem, absorverem bem o ensino que está aqui, porque no final das contas vai nos tornando mais humanos, mais sensíveis, mais compreensivos, né, às questões dos outros e quem sabe até úteis em algumas questões, não é, em que estivermos já capacitados por esse conhecimento prévio. Lembramos a você que nos assiste, está aí o livro mais uma vez, que a nossa entrevista fica disponível também no nosso canal no YouTube. É só procurar lá na abinha TV Assembleia Alagoas, o programa Ponto de Vista está por lá, você encontra essa e outras entrevistas e eu te espero semana que vem, tá? Até a próxima!